Prezados irmãos e amigos, muita alegria nós temos em nosso coração em poder voltar a falar aos irmãos nesta hora para agradecer por bênçãos alcançadas e também por agradecer pelo apoio recebido dos irmãos durante esse período, tanto apoio financeiro quanto apoio através das orações. Pedimos que continuem orando em nosso favor, porque são grandes as batalhas que temos enfrentado. Nós queremos agradecer porque eu tenho feito o tratamento que foi a colocação do marca-passo e estou passando bem, com a graça de Deus, e tenho a agradecer muito as orações dos irmãos nesse sentido. Também gostaríamos de apresentar pedido de oração por irmãos que estão padecendo em tratamento médico, como o irmão Maurício, o irmão Natanael, pai do irmão Maurício, e que necessita das nossas orações. Também temos pedidos de oração pela vida de outros irmãos nossos que têm outro tipo de problema, dificuldades. Também temos bênçãos a agradecer. Netinho da irmã Ana, da Bárbara, que é a notícia que tivemos, isso nos enche o coração de contentamento, de alegria. Há muitos outros pedidos, não tenho todos na mente para poder falar nesta hora, mas vocês sabem bem os pedidos que ocupam a mente e o coração dos irmãos da Igreja Batista do Calvário nesse período. Continua o processo para a escolha, sucessão pastoral, e continuamos orando por isso. Hoje eu vou estar meditando sobre alguma coisa que tem a ver com isso, embora que não seja diretamente, seja mais um testemunho meu daquilo que foi, o que aconteceu quando eu fui escolhido pastor para a igreja. Isso é uma palavra que não existe nada registrado sobre isso, então é interessante considerar. Então gostaríamos de somente mencionar isto. Estamos em oração por toda a igreja, por todos os problemas, dificuldades que existem, não só nos membros da igreja, como também de irmãos vinculados a nós, de diferentes maneiras. Nós temos a agradecer por tudo isso. Nós vamos orar ao Senhor e logo depois ter a oportunidade de meditar na palavra de Deus. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento que Tu nos concedes, pela oportunidade de compartilhar a Tua palavra e também pela alegria de sabermos, Senhor, que Tu nos atendes às orações e Tu estás atento às lutas e dificuldades que nós enfrentamos, sabendo que Tu és aquele que cuida de nós em todos os momentos. Nós te pedimos e nós te agradecemos essas bênçãos, não que sejamos merecedores, mas em nome e por amor de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O texto que gostaríamos de fazer leitura nesse instante encontra-se na primeira carta de Timóteo, capítulo 1. Vamos ler do verso 12 em diante. Não todo o capítulo, mas pelo menos até o verso 17, e meditar a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade, e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna,
Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. É uma leitura muito importante porque Paulo está manifestando a graça de Deus na sua vida. Eu quero manifestar também a graça de Deus na minha vida. Quando eu cheguei para o Calvário, eu era um ilustre desconhecido. A igreja, de uma maneira geral, não me conhecia. Somente a comissão de indicação é que teve noções a meu respeito. E quando eu fui apresentado, eu não sabia que havia a concorrência para ministério. Eu não estava sabendo de nada. Eu fui somente porque fui indicado para ser pregador naquela igreja. Pastor Jerry Key tinha sido consultado pela liderança da igreja para indicar 3 seminaristas, ex-alunos dele, que ele indicaria para serem pastores, poderia indicar para serem pastores da Igreja do Calvário. E ele indicou 3. Eu era um dos 3. E quando chegou a minha vez de pregar, eu preguei. E à noite também preguei pela manhã e preguei à noite. Mas logo pela manhã eu fui contactado pela irmã Lia, que quis me mostrar o apartamento pastoral. Eu achei muito estranho que tivesse me mostrar o apartamento pastoral, porque eu não tinha noção de para que era o apartamento pastoral, a não ser para o pastor da igreja. Mas eu não estava pensando que era para ser concorrente ao pastorado lá da igreja. Era para mim uma coisa nova. E quando eu fui então designado para ser o pregador, eu também não tinha informações como eu tenho hoje. Havia uma escolha, havia uma seleção de obreiros. E um dos candidatos, ele ainda não era ordenado ao ministério, era o pastor Darcy Duzilek. Ele ainda não era pastor, e por isso o nome dele foi afastado da lista. Então só restaram 2 nomes, eu e de um outro pastor. E fomos nós 2 os que concorremos, na realidade, ao ministério do Calvário. Quando então veio a indicação do meu nome, eu me surpreendi, porque eu não contava com nada. Na realidade, quando eu fui convidado, eu tinha pouca experiência como pastor. Devo dizer que tinha pouca experiência porque eu era pastor há 4 anos, 5 anos. Durante esse tempo todo, quase eu fui pastor lá em Sepetiba, 4 anos em Sepetiba e 1 ano lá em Luanda, noroeste paranaense. No ano de Luanda, foi um ano de início de ministério, em que eu fui ajudar um outro pastor, eu fui como pastor auxiliar. Mas a maior parte do tempo eu estava pastoreando a igreja, porque ele viajava muito. E eu então ficava à frente dos trabalhos. Depois não, depois eu fiquei um bom tempo lá e quando saí de lá para vir para o Rio de Janeiro para tratamento de saúde, eu não contava que haveria possibilidade de voltar para lá. Tanto que eu deixei tudo preparado para a minha mudança, vir para o Rio de Janeiro, porque eu precisava fazer tratamento de saúde. Não somente eu, mas também Dona Ing, que havia perdido 3 quilos ou mais naquela experiência lá em Luanda. Eu havia perdido 9 quilos em 8 meses. Quer dizer, eu estava um palito. Eu costumo dizer que quando eu estava de frente, as pessoas pensavam que eu estava de lado. E quando eu ficava de lado, as pessoas pensavam que eu já tinha ido embora. Então essa é a minha brincadeira que eu fazia na época. Mas era bem magrinho. A minha experiência de ministério havia sido muito dura, muito difícil. E eu enfrentei dificuldades mil, tanto no trabalho do banco, como lá, sempre cumprido com todas as minhas obrigações, mas tanto no ministério pastoral quanto no pastorado lá, como a minha atuação lá no Banco do Brasil. Então eu queria dizer para vocês
que Deus me abençoou grandemente no meio das provações, dificuldades. Por isso que Paulo nos diz também que nós não devemos ter as provações como inimigas, mas como amigas. Deus nos envia provações para que nós possamos crescer. No meio da provação, nós somos testados por Deus. Deus nos põe à prova. E quando nós passamos pela provação e somos aprovados por Deus, a aprovação não é dos homens, é de Deus. E foi isso que ele fez comigo. A aprovação veio de Deus. Quando o pastor Jerry me indicou, não sei se ele pensava que eu poderia ser escolhido, mas eu tinha algumas vantagens sobre os outros candidatos. Por exemplo, eu era professor do Seminário Sul, já era professor do Seminário Sul quando fui convidado pela igreja para fazer parte do grupo de escolha de sucessão pastoral. Eu era professor de História lá no Seminário do Sul, História da Igreja. Eu também já tinha pregado algumas vezes lá na primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, a convite do pastor Sorém. É uma coisa que outros pastores não tinham esse privilégio, mas ele me convidou para pregar lá. Também eu tinha tido algumas outras situações especiais no meu ministério envolvendo esse trabalho com missões, porque eu trabalhei intensamente na obra missionária lá no interior do Paraná. E aquilo veio fortalecer em mim o amor por missões que mais tarde eu evidenciei no ministério lá da Igreja Batista do Calvário. O amor por missões. Então essas coisas todas fizeram parte da minha vida, a formação. Mas quando eu fiz o concurso, vamos dizer assim, para ser pastor do Calvário, eu não sabia de nada. Preguei pela manhã naquele dia, preguei à noite naquele dia e tempos mais tarde eu recebi a comunicação da comissão. Eles haviam me escolhido para ser candidato ao ministério do Calvário. Eu considero graça de Deus. Não movi uma palha. Não pedi a ninguém que se interessasse por mim. Não pedi a ninguém que pudesse fazer alguma coisa em meu favor lá na igreja. Não. Ninguém. Aliás, na igreja eu era um ilustre desconhecido. Eu não era conhecido de ninguém lá da igreja. Isso foi bom para mim, porque eu trabalhei, eu preguei, me dediquei àquilo que eu fiz para a obra do Senhor, sem nenhuma outra intenção do que senão de fazer aquilo que Deus queria que eu fizesse para a vontade dele, não a minha vontade. E Deus abriu as portas. Quando eu fui convidado para pregar, primeira vez, não sabia de nada. Quando fui convidado para pregar, segunda vez, já me disseram: olha, seu nome está sendo indicado para concorrer ao pastorado da igreja. E eu disse: ó, eu estou aqui para servir ao Senhor, eu dependo da transferência lá de Luanda para cá, mas eu estou pronto para servir. E vim para o Calvário sem saber se seria desligado de Luanda para vir para o Rio de Janeiro. E isso aconteceu. 3 meses depois que eu estava no Calvário, veio a transferência para o Rio de Janeiro. E eu então pude assumir as minhas funções aqui no Rio de Janeiro. Então eu quero dizer, irmãos, Deus faz certo todas as coisas. Nós muitas vezes nos preocupamos com isso ou com aquilo, mas não devemos estar preocupados com isso ou aquilo, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Senhor do nosso ministério e Ele nos indica o caminho a seguir. Ele nos ajuda nessa caminhada. Sei que não foi fácil, houve muitos problemas de saúde, meu e da esposa, mas nós conseguimos superar, né, dona Ingrid? Vencemos os problemas. Ela está lá balançando a cabeça que sim. Então, vencemos os problemas, graças a Deus.
E é uma coisa que recomendo a todos os candidatos a ministério, que confiem no Senhor, entreguem o problema nas mãos de Deus e que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. E eu que tinha sido pastor do Calvário, de lá de Luanda, por 1 ano, e depois em Sepetiba por 3 anos, fui pastor no Calvário por quase 50 anos. Quase 50 anos. Pastor de uma mesma igreja. Não pela minha vontade própria, mas pela vontade de Deus. Houve uma época em que eu cheguei a dizer para a igreja assim, ó, a igreja está com muitos desafios para serem cumpridos, eu resolvo fazer o seguinte, eu abro mão daquilo que recebo da igreja e passei 12 anos sem receber nada da igreja. Eles nunca tinham tido um pastor que deixou de receber na igreja voluntariamente. Ninguém me obrigou a isso, nada. Voluntariamente eu deixei de receber. Para que a graça de Deus se manifestasse na minha vida e na vida da igreja. E a igreja crescesse. E a igreja cresceu. E é importante isso. O ministério está acima de nós mesmos. Mas ele faz a vontade dele e não a nossa vontade. É isso que eu gostaria de deixar com vocês nesta noite. Deixando que coloquemos todos os nossos problemas com relação ao ministério da igreja, com relação a nossas vidas individualmente, nas mãos de Deus, para que Ele realize a vontade dEle e não a nossa. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Todos os nossos irmãos que estão enfermos, todos aqueles que estão com dificuldades, outras na sua vida. Nós vamos orar ao nosso Deus e Pai, despedindo-nos deste momento de culto. Querido Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse instante que Tu nos tens dado. Nós te agradecemos porque nada merecemos, nada somos e Tu nos tens dado tudo. E nós queremos te dizer muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua graça, graça maravilhosa, graça sem par, que nós temos muito a te agradecer por isso. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as consolações do seu Santo Espírito permaneçam conosco hoje para todo sempre. Amém.